Projeto MKUltra foi um programa de pesquisa em engenharia comportamental, coordenado pela Diretoria de Ciência e Tecnologia da CIA. Iniciado oficialmente em 13 de abril de 1953 por ordem do diretor Alice Dulles e sob supervisão do químico Sidney Gottschalk. O projeto não surgiu no vácuo. Ele foi uma resposta direta aos processos de reeducação e suposta lavagem cerebral realizados por soviéticos e chineses contra prisioneiros de guerra na Coreia. O MKUltra absorveu lições dos projetos Bluebird e Artichoke. O codinome MK, abreviação de Mind Controlling, influência alemã via operação Paperclip, ou simplesmente o prefixo do Technical Services Staff. Ultra, referência ao mais alto nível de classificação da inteligência durante a Segunda Guerra Mundial. Duas figuras influentes no projeto. São eles Bekhterev e Bentov. A relação deles com o projeto é distinta. Vladimir Bekhterev, o precursor indireto, Vladimir Bekhterev foi um neurologista e psicólogo russo rival de Pavlov, que já tem também esse assunto no canal. Ele foi o pai da reflexologia objetiva. Suas pesquisas sobre sugestão mental e telepatia no campo da fisiologia influenciaram profundamente a psiquiatria soviética. A CIA estudou exaustivamente os trabalhos de Bekhterev para entender como os soviéticos poderiam estar programando indivíduos. O MKUltra tentou replicar e superar as técnicas russas de condicionamento reflexo para induzir estados de transe ou obediência. Itzhak Bentov, a conexão posterior M-Sync. Itzhak Bentov foi um cientista e inventor tcheco-israelense, conhecido por seu livro Stalking the Wild Pendulum. Bentov focou na biofísica da consciência e na ressonância do corpo humano. Conexão com o MKUltra. Embora Bentov não tenha sido um arquiteto do MKUltra, original de 1953, seu trabalho foi central para o projeto Gateway, década de 1970 e 80, um sucessor espiritual do MKUltra focado em estados alterados de consciência e sincronização cerebral, que é o M-Sync. A CIA utilizou as teorias de Bentov para investigar se a consciência poderia ser projetada fora do corpo para fins de espionagem, a tal visão remota. A CIA administrava LSD às pessoas sem aviso e em vários lugares, como em bares, hospitais, universidades e prisões. Eles utilizavam privação sensorial, colocavam indivíduos em tanques de isolamento por dias para desorientar o senso de tempo e espaço, facilitando a reprogramação. Eletrochoque e sono induzido. O Dr. Cameron, em Montreal, aplicava choques 40 vezes mais forte que o padrão e mantinha pacientes em coma induzidos por meses, tocando as fitas com frases repetitivas, que é a chamada condução psíquica, para tentar apagar e reconstruir a personalidade. O fracasso científico do MKUltra resultou em algo positivo para a sociedade: Código de Nuremberg e Relatório Belmont. Fortalecimento das leis que proíbem experimentos humanos sem consentimento informado. A Comissão Church, 1975,
A primeira vez que o público viu o monstro por trás das cortinas das agências de inteligência, gerando leis de transparência. Embora não existam chips de controle mental, as técnicas de manipulação psicológica migraram para a tecnologia. Esse é o legado na era digital. Veja hoje o condicionamento, as notificações de push e likes, gerar dopamina e retenção na plataforma de redes sociais. Veja as sugestões subliminares, que tem vídeo no canal já, algoritmos de microdirecionamentos e influenciar as intenções de compra ou até o seu voto. Isolamento, uma câmara de ecos, que são as redes sociais, que funciona como um reforço. Ao contrário do MK Ultra, que usava força e drogas, a manipulação moderna é voluntária. Nós entregamos nossos dados e atenção em troca de conveniência. E o caso das borboletas monarcas? Ela persiste? Assista no canal sobre as borboletas monarcas. Na cultura pop, o MK Ultra é associado ao controle mental monarca, o uso de traumas para criar personas. Embora não existam documentos oficiais confirmando o nome monarca, o trauma causado pelo projeto real foi tão profundo que a sociedade criou essa mitologia para dar nome ao medo do poder estatal sobre o indivíduo. Dr. Cameron e o MK Ultra, o método destrutivo. A correlação aqui é de causalidade. Cameron foi um dos principais executores de subprojetos as mais sombrios do MK Ultra, como o subprojeto 68, a condição psíquica. Cameron acreditava que para curar ou reprogramar uma mente era necessário primeiro apagá-la. Ele usava eletrochoques em níveis massivos e induzia comas farmacológicos que duravam meses. O vínculo com Bekhterev. Cameron utilizava princípios de condicionamento reflexos estudados por Bekhterev e Pavlov, mas de forma violenta. Ele forçava pacientes a ouvir mensagens repetitivas em fitas por 16, 20 horas ao dia para reconstruir a psique após o apagamento. Imagine um hospital psiquiátrico onde, em vez de terapia, o paciente é mantido dormindo por 30 dias sob efeito de drogas pesadas, ouvindo uma gravação que diz: "Você é uma pessoa obediente". Isso era MK Ultra na prática. A correlação aqui é de evolução teórica. O projeto Gateway, iniciado pela CIA Exército nos anos 70, surgiu como a agência percebeu que a força bruta de Cameron não funcionava para criar superespiões. Bentov propôs que o corpo humano funcionasse como um sistema ressonante. Ele mapeou como o batimento cardíaco cria ondas sonoras que podem sincronizar os hemisférios cerebrais. Sincronização, M-Sync. O Gateway usou as descobertas de Bentov para tentar induzir estados de consciência fora do corpo, a viagem astral e também a viagem remota, a tal visão remota. A diferença fundamental. Enquanto Cameron tentava destruir o ego através do trauma, o uso das teorias de Bentov visava treinar o cérebro através de frequências e ressonâncias sonoras. A ponte entre Bekhterev e Bentov, embora separados por décadas, há uma linha intelectual que os une na visão da CIA. Bekhterev, início do século XX, ele investigou se o pensamento humano era uma forma de energia que poderia ser transmitida, a tal telepatia física. Bentov, anos 70, deu a base física para isso, sugerindo que o cérebro é um holograma interagindo com o universo de frequências. A CIA usou o trabalho de Bekhterev para se defender de ataques russos, temendo a telepatia soviética, e o trabalho de Bentov para tentar obter superioridade psíquica. Dr. Ivan Cameron, executor MK Ultra, desestruturação da personalidade, trauma /choque /isolamento. Vladimir Bekhterev tinha base científica russa
para entender o condicionamento e sugestão, reflexologia e hipnose. Itzhak Bentov, teórico da consciência, expansão das capacidades mentais e ressonância. Hoje, a correlação mais forte com esses estudos não está em hospitais, laboratórios secretos, mas no seu bolso. O condicionamento de Cameron, Bechterev, sobrevive aos algoritmos que nos mantêm viciados em feeds infinitos, através de recompensas intermitentes. A ressonância de Bentov é estudada no biohacking e em aplicações de meditação que usam batidas binaurais para alterar o foco. Vladimir Bechterev forneceu as bases do que é a mente, fisiologia. Cameron tentou quebrá-la, MK Ultra, e Bentov tentou descobrir para onde ela pode ir, Gateway. Todos foram peças no tabuleiro de xadrez da inteligência americana durante a Guerra Fria e que se mantém nos dias de hoje. Pequeno complemento sobre o assunto. Frank Olson, cientista da CIA e colega de Sidney Gottlieb, o arquiteto do MK Ultra. Em 1953, Olson recebeu LSD sem consentimento em um experimento interno. Ele sofreu alucinações intensas, paranoia e caiu de uma janela de hotel em Nova York dias depois, em um caso oficialmente classificado como suicídio, mas com indícios de assassinato para silenciar testemunhas. Harold Blower, tenista profissional internado por depressão em 1952 no Hospital Bellevue, Nova York, recebeu injeções crescentes de derivados de mescalina em testes financiados pelo Exército, precursor do MK Ultra, culminando em uma dose fatal que causou colapso e morte horas depois. Velma Orlikov, paciente no Allen Memorial Institute, Montreal, esposa do parlamentar canadense David Orlikov, submetida a LSD em doses altas e lavagem cerebral com fitas repetitivas por Donald Evan Cameron. Processou a CIA com outros 8 pacientes e obteve indenização em 1988. Assassino de Lee Harvey Oswald, 1963, examinado pelo psiquiatra Louis Joliot West, ligado ao MK Ultra. Alegações sugerem que Hub foi programado ou drogado durante interrogatórios, contribuindo para seu declínio mental e morte por câncer. Lana Ponting, Lana Solchuk, Julie Tenney e Linda MacDonald, sobreviventes dos experimentos de Montreal de Cameron, que relataram perda total de memória, estados zumbis e danos permanentes após eletrochoques massivos e drogas. Algumas lideraram ações coletivas recentes contra instituições envolvidas. Esses casos emergiram principalmente de audiências do Comitê Church, 1975, e liberações de documentos destacando pacientes psiquiátricos, presos e civis comuns sem consentimento, com impactos duradouros em familiares e debates éticos. Os principais documentos oficiais que comprovam os experimentos do MK Ultra são relatórios e arquivos desclassificados da CIA, revelados após investigações do Congresso dos Estados Unidos nos anos de 1970, apesar da destruição ordenada em 1973 pelo diretor Richard Helms, de cerca de 80% dos arquivos originais. Relatório do Comitê Church, 1975 e 76. O relatório do Comitê Seleto para estudar operações governamentais em respeito a atividades de inteligência, Church Committee. Detalha o MK Ultra em seu livro com testemunhas sob juramento de agentes da CIA, incluindo Sidney Gottlieb, e descrições de subprojetos com LSD, hipnose e eletrochoques em humanos e sem consentimentos. Relatórios da Comissão Rockefeller, 1975, comissão presidencial presidida por Nelson Rockefeller, que confirmou experimentos ilegais financiados pela CIA em 80 instituições, incluindo universidades e hospitais, com evidências de mortes como a de Frank Olson. Documentos da CIA desclassificados
memorandos internos da CIA de 1953 e 1973, arquivos liberados via Freedom of Information Act, o FOIA, em 1977, incluindo o memorando de 13 de abril de 53, aprovando o programa pelo diretor Alice Dulles, e relatórios sobre subprojetos como MK-Delta, uso de drogas em operações estrangeiras, e o subprojeto 68 de Ivan Cameron. 15 mil páginas recuperadas em 77, encontradas em um cofre financeiro da CIA, contendo detalhes de 149 subprojetos, testes com psicotrópicos em prisioneiros e pacientes e admissões de falhas científicas disponíveis no Arquivo Nacional dos Estados Unidos. Esses documentos, acessíveis online via sites da CIA e arquivos governamentais, formam a base factual, apesar de lacunas devido à destruição, e inspiraram indenizações judiciais à vítima dos anos 80. Hoje, a manipulação da mídia, do consumo, como fica? Hoje não existe um MKUltra 2.0, ele é reconhecido, mas há um uso sistemático de psicologia, dados e tecnologia para influenciar a atenção, a opinião e o consumo, muitas vezes de forma invisível ao usuário. Plataformas e grandes veículos usam técnicas de enquadramento, os framing, repetição, apelo emocional e estratégia da distração, para deslocar o foco do público de temas estruturais para pautas mais superficiais ou polarizadoras. Algoritmos de recomendação priorizam conteúdos que geram engajamento emocional, como indignação, o medo, o desejo, reforçando bolhas de informação e dificultando o pensamento crítico. Publicidade e design de aplicativos exploram vieses cognitivos, que é a urgência, a sensação de escassez, a recompensa imediata. Para induzir cliques, compras por impulso e permanência em plataformas, modulando hábitos de forma cumulativas. Modelo de negócios baseado em dados comportamentais transformam cada gesto digital em informação para prever e manipular preferências, aproximando-se de um controle suave via personalização extrema. Neurotecnologias e IAs já permitem perfis psicológicos detalhados em alguns cenários e interferências dirigidas em estados mentais, o que levou a ONU a alertar para riscos à liberdade do pensamento e à privacidade mental. Estratégias de guerra cognitiva e operações de informação visam influenciar percepções e decisões políticas sem violência física, deslocando o campo de batalha para dentro da própria consciência. A assimetria de conhecimento é grande. Empresas e estados reconhecem melhor nossos padrões do que nós mesmos, o que cria uma situação em que o sistema muitas vezes tem mais controle sobre nossa atenção do que nós mesmos. A resposta passa por educação midiática e digital, regulação de dados e transparência algorítmica, aprender a reconhecer estratégias de manipulação, diversificar fontes de informação e cultivar práticas de desaceleração e reflexão deliberada. Hoje se usam técnicas diversas de manipulação midiática, muitas delas descritas por estudiosos como Noam Chomsky e outros analistas da comunicação. A maioria não hipnotiza, mas molda a agenda. Enquadramento e emoção para influenciar como o público pensa e consome. Estratégia da distração e inundar o público com entretenimento. Escândalos e pautas leves para desviar a atenção dos temas estruturais, que são reformas, conflitos, crises ambientais, decisões econômicas de fundo. Problema, reação e solução. Amplificar um problema, como violência, crise, ameaça externa, para gerar medo e indignação, e depois apresenta como inevitáveis medidas que restringem direitos ou favorecem interesses específicos. Enquadramento, framing e recorte seletivo. Escolher quais fatos entram e quais ficam de fora, que palavras usar,
quais imagens mostrar. O fato é o mesmo, mas o filtro altera totalmente a leitura, como, por exemplo, um protesto como manifestação democrática ou baderna violenta. Repetição e simplificação como martelar slogans, números e chavões, até que pareçam um senso comum, desestimulando nuance. Não há alternativa. O problema é a corrupção. O problema é o indivíduo. É a cultura X. O apelo emocional acima da razão e usar o medo, a culpa, indignação, o desejo ou ternura para suspender o pensamento crítico, facilitando a aceitação de narrativas e produtos. Storytelling, aspiracional e conectar produtos a identidades desejadas. Sucesso, a juventude, a pureza, rebeldia, o corpo bonito, fazendo a pessoa comprar uma história de si junto com o objeto. A escassez, a urgência e FOMO, contagem regressivas, últimas unidades, só hoje, gatilhos que pressionam decisões rápidas e pouco refletidas. A autoridade e prova social, com uso intensivo de especialistas, celebridades, influencers e números. O mais vendido, 9 entre 10 recomendam, para deslocar o julgamento do sujeito para o grupo. Segmentação comportamental, os anúncios e conteúdos hiperpersonalizados com base em histórico de navegação, buscas, localização e perfis psicográficos, atacando vulnerabilidades específicas, medo, desejo, status. Algoritmos de engajamento e priorização de conteúdos que geram reações fortes, como curtir, comentar e compartilhar. Geralmente os mais polarizantes e emocionais, o que deforma a percepção da realidade e reforça as bolhas. Micro-targeting político e campanhas adaptadas para nichos muito específicos, por idade, renda, crenças e raivas específicas, explorando medos diferentes para cada grupo. Bots, que são os robozinhos, fazendas de conteúdo e astroturfing, as contas automatizadas ou coordenadas fingindo ser pessoas comuns para inflar certos temas, derrubar outros, fabricar sensações de maioria ou consenso. Desinformação e meia-verdade, e uso de notícias falsas, recorte descontextualizados e memes para espalhar narrativas rápidas, emocionalmente fortes e difíceis de corrigir depois. Normalização da mediocridade e do cinismo. Reforço da ideia de que pensar demais é chato. Todo mundo mente. Não adianta. Isso desmobiliza e deixa o sujeito mais passivo. Culpabilização individual e problemas estruturais, como desigualdade, colapso ambiental e precarização, são apresentados como falhas pessoais de esforço ou mérito. Então, a culpa é sua, desviando o foco de conflitos de poder. Saturação e fadiga informacional. Excesso de dados e notícias gera exaustão, tornando mais fácil aceitar simplificações e narrativas prontas. Isso é a nossa vida. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night?